médica geriatra também, aqui na cidade de Londrina, tá? E, no fundo, vocês podem ver alguns dos acadêmicos e profissionais que compõem o grupo de estudos sobre envelhecimento e a rede de assistência ao idoso na cidade de Londrina. Então, eu vou imediatamente, para que a gente não perca tempo, para que a gente possa discutir em profundidade o caso trazido pela UBS Padovani, já passar a palavra à Viviane, que está ao meu lado, né, para que vocês também possam conhecer o contexto eu diria, a situação de vida e saúde dessa idosa que hoje iremos discutir, tá? Então, Viviane, seja bem-vindo, tá bem? O reforço aí para quem está remoto a nós, na medida em que entrarem no chat, se identifiquem com o nome da onde falam e fiquem à vontade para colocar suas dúvidas e sugestões. A Karina aqui ao meu lado, agora aparecendo na tela para vocês, vai cuidar que a gente acompanhe tudo que vocês colocarem aí, ok? Obrigada. Bom, então o caso é da Matilde. A Matilde, ela tem 76 anos, ela é viúva desde o início de 2019, ela mora sozinha. A filha é parcialmente presente. A casa é financiada pelo programa Minha Casa Minha Vida. Ela não é aposentada, mas ela recebe auxílio-doença no valor de um salário mínimo. Então, essa senhora, ela relata que ela sente muita falta desse marido, que faleceu recentemente, apesar dela ter sofrido traições nesse casamento. A filha, que é a cuidadora e reside em outra cidade, divide os cuidados entre a mãe e o marido com um diagnóstico de câncer em estágio avançado. Durante a última visita domiciliar, a filha apresentava emagrecimento extremo e referia dores por todo o corpo. E mencionou que aguardava uma cirurgia de quadril e ombro, fazendo uso de medicamento para analgesia. Aí é a filha dela, tá? No caso. O histórico clínico dela. Então, ela é uma idosa em risco de fragilidade. As comorbidades dela. Ela tem DPOC, hipertensão arterial, pós-operatório tardio de angioplastia, insuficiência arterial periférica crônica, insuficiência venosa crônica, tabagista por 50 anos, interrompeu o uso do tabaco no final de 2018, tem desnutrição, dor crônica, linfedema de membros inferiores, lombocitalgia, sarcopenia e nódulo no pescoço interrogado que está sendo investigado ainda. Também insuficiência funcional global, insuficiência cognitiva leve por depressão, insuficiência funcional de mobilidade por déficit de postura e marcha, incontinência urinária de urgência, insuficiência funcional de comunicação por déficit visual e déficit de audição, insuficiência fisiológica por déficit de nutrição e sono, insuficiência por déficit de lazer. De acordo com o histórico clínico que nós levantamos do prontuário, e também em conversa com a paciente, em 1991 ela teve uma hipótese diagnóstica de história de infecção urinária, mais dor em baixo ventre, candidíase recorrente, mais inapetência. E isso foi acontecendo durante os anos posteriores. O caso de inapetência, inclusive, foi após uma cirurgia que ela mencionou há 30 anos atrás. Em 92, hipótese diagnóstica de asma brônquica e insuficiência arterial periférica. Em 97, a hipótese diagnóstica de dor torácica. Em 2000, osteoporose e artrose, um raio-x de coluna onde indicava a espondilose. Em 2001, foi diagnosticada com depressão. Em 2011, ela teve um infarto agudo do miocárdio e recebeu 3 stents. Em 2015, diagnosticada com disfagia para alimentos sólidos.
no mês 7 de 2019, ela parou de fumar, na verdade, no início do ano. E agora, no mês de julho, ela foi internada com a pneumonia recente, né? E no mês 10, ela teve internação por abdômen agudo, foi diagnosticada numa visita domiciliar com o médico da família e comunidade, e recebeu alta 5 dias após a internação. As medicações que está em uso no momento é a AS, espironolactona, dipirona, o Paco, né, paracetamol com a codeína. Foi adequado na última consulta dela a losartana. Foi introduzido o pantoprazol e sertralina e foi desprescrito a simvastatina, omeprazol, ranitidina, hidroclorotiazida, venalote, gastrol, loxaprofeno e continuou o uso por conta própria de cilostazol, que havia sido desprescrito também. Os exames laboratoriais realizados no mês de agosto de 2019, o hemograma padrão apresentava a hemoglobina de 12,9, o hematócrito de 41,5, leucócitos de 9.380 e plaquetas de 341.000. No mês e o anterior, que nós tivemos só no mês de abril de 2019, a glicose de 82, sódio de 136, potássio 4,4, creatinina de 0,72, ureia 25 e o PCR de 0,14. A urina 1 veio com nitrito negativo, leucócitos de 1.000 e hemácias 1.000 também. Agora, ela tem novos exames laboratoriais agendados para dezembro e exames de imagem, raio-x de coluna e ultrassonografia de pescoço agendados para novembro. E o retorno no RAISE agendado para janeiro de 2020. O plano de cuidado, ele tem sido realizado na UBS envolvendo os ACS, profissional de educação física, fisioterapeuta, nutricionista, assistente social, médicos, auxiliar de enfermagem, enfermeiro, farmacêutico e psicólogo. Eu quero agradecer, né, a Viviane e a Letícia, da equipe Residentes, né, que compõem hoje a equipe lá da Estratégia de Saúde da Família, na UBS Padovani. E assim, vejam, né, eu fiquei bem, quando eu li o caso, né, eu fui lendo, falei, nossa, né, temos várias grandes e pequenas coisas para resolver, para tentar não resolver, mas tentar achar caminhos de alternativas, de reflexão, para pensar como é que em todo esse contexto nós podemos ajudar essa idosa, né, no sentido de tentar melhorar a qualidade de vida que ela tem. E aí eu vou fazer uma provocação a quem está aqui no fundo comigo e a quem conseguiu se conectar hoje à distância. Vejam que nós paramos no plano de cuidados, né? E isso me chamou a atenção porque a equipe trouxe uma sequência, um histórico muito bem relatado de todas as comorbidades que essa idosa vivenciou nos últimos anos. E quando a gente chegou no plano de cuidados, a gente encontrou uma equipe completa, né? Que delícia olhar para uma equipe multidisciplinar assim, uma equipe constituída dentro de um serviço de atenção primária e que a gente pode, junto com toda essa interdisciplinariedade, refletir e discutir as possíveis intervenções, né? Talvez alguns de nós um pouco mais acelerados pode olhar esse último slide e dizer assim, não, mas cadê as intervenções, né? Cadê o que vamos fazer com a idosa? Então, acho que esse é o nosso grande desafio agora nessa tarde, como sempre, porque às vezes algumas pessoas têm um pouquinho de dificuldade no início, na conexão. Eu quero só fazer uma síntese para vocês. Então, nós estamos hoje discutindo o caso de uma senhora com 76 anos, viúva recente, né, agora do início deste ano de 1919, que já foi tabagista por bastante tempo, traz uma lista bastante extensa de comorbidades que envolvem desde problemas respiratórios até hipertensão,
já teve um diagnóstico de infarto, tem insuficiência arterial periférica e tem aí um quadro crônico de dor associado a um quadro depressivo, com desnutrição e com, assim, uma dificuldade considerável de funcionalidade por todas essas patologias que, associadas ao quadro de desnutrição, acaba trazendo aí também uma série de insuficiências identificadas pela equipe, desde a questão de dificuldade de comunicação até o déficit de lazer, né, e várias outras, eu diria, comorbidades, tá? Eu queria, antes de passar o microfone e a fala para os nossos outros colegas, eu queria só levantar umas dúvidas que, quando eu li o caso, eu já, né, acho que é importante a gente saber disso no início das nossas intervenções, né? A equipe trouxe para nós, isso eu não comentei para quem entrou um pouquinho mais tarde, que essa idosa, como viúva, mora sozinha, mas é acompanhada por uma única filha, que também tem a responsabilidade do cuidado do esposo, que hoje é adoecido com uma doença oncológica, tá? Então, a minha primeira pergunta para a equipe é: esta é a única cuidadora da família? Existem outros familiares que poderiam ser chamados para o auxílio dessa cuidadora? Como é que é essa rede de cuidado em torno dessa idosa? Eu acho que também é importante a gente começar por aí, para a gente poder pensar as intervenções viáveis também, considerando a rede de cuidados que ela tem, além do serviço da UBS e essa filha. Como que é? Vocês conseguem nos dizer isso? Letícia, se quiser estar ligado também. No caso ali, ela tem 2 filhas, né, Vivi? 2 filhas, mas essa é a única que é presente. Mesmo ela morando em outra cidade, a outra, acho que ela é bem afastada da mãe, né? Essa é realmente a única cuidadora que ela tem no momento. Agora, até onde vocês sabem, essas outras 2 filhas residem mais próximo, aqui em Londrina, talvez. Se sim. a gente precisasse recorrer a, vamos tentar uma aproximação, isso seria viável, até onde vocês sabem? Que no caso ela tem 2 filhas. Essa que é a presente, que se divide entre esses cuidados, e outra. Essa outra, eu não sei se ela reside em Londrina, mas eu acho que não. Ela não reside em Londrina e também não, acho que não tem um bom relacionamento. Isso, assim, com a filha. Vejam, porque assim, né, gente, a gente está falando de uma senhora que ficou viúva recentemente. Acho que a equipe fez um diagnóstico bem interessante aqui de déficit de lazer, né, mas porque também, além da viuvez, ela tem, pelo relato da equipe, uma dificuldade de mobilidade importante, né? Então, eu até talvez acrescentaria aqui um déficit, uma insuficiência de estrutura familiar ou de estrutura de apoio, né? Então, nós estamos, em verdade, com uma idosa com múltiplas comorbidades e que, além da equipe do serviço, não conta com muitas outras pessoas que possam ajudá-las, né? Assim, uma coisa também que sempre me chama a atenção é quando eu penso nessa cuidadora, né? Porque, pelo relato da equipe, a cuidadora, como eu disse, né, e a Letícia reforçou, cuida do marido também adoecido, que mora em outra cidade, e a cuidadora também tem apresentado problemas de saúde, com dores, com previsão de um tratamento, né? E, além disso, com um quadro de emagrecimento da filha também. Então, vejam, né? A gente tem uma idosa identificada como desnutrida, uma cuidadora em condição de sobrecarga, com certeza, e que já está tendo a sua saúde afetada. Eu acho que é importante a gente olhar para esse contexto como um todo quando a gente pensar aí nas nossas intervenções, né? Tem alguma coisa mais, além do que vocês projetaram, que vocês acham? A idosa fica em si, então, nessa situação, sozinha. Quando a filha está, ela tem companhia. Quando a filha não está, ela está sozinha para o autocuidado, para tudo. É isso? Sim, exatamente. Aí, na verdade, assim, quando a filha não está, teve um caso que ela foi sair de casa, não sei se ela foi fazer uma caminhada, foi dar uma volta, acabou que ela desmaiou no meio da rua, aí quem acudiu ela foi os vizinhos.
Então, assim, quando a filha não está, ela fica só dentro de casa. Ela não sai mais de casa. Ok, bom. Então, assim, ó, completado um pouquinho o contexto social, né, de vida dessa idosa, eu acho que a gente vai ter que conversar sobre isso também, mas de qualquer forma a gente tem aqui, né, algumas informações sobre a medicação, sobre as intervenções que a equipe já tomou, muito provavelmente em associação com a nossa equipe do ambulatório de especialidades de saúde do idoso, que funciona no nosso ambulatório regional aqui em Londrina, né? E uma das coisas que chamou a atenção, então aí eu vou puxar isso para também passar a palavra já para a doutora Renata um pouquinho, que a equipe já vem trabalhando com um processo de tentar simplificar a terapêutica farmacológica dessa idosa, né? A equipe já fez um processo aí de desprescrição, que a gente diz, que tentando diminuir o número e o uso de várias medicações. Então, vamos começar por esse lado e depois nós vamos ampliando as discussões para outras intervenções. Doutora Renata. Boa tarde. É um prazer estar aqui, Mara. Obrigada. Então, essa paciente, meu Deus, quanta comorbidade. É uma paciente com várias doenças crônico-degenerativas. E acho que queria comentar que a gente fica muito angustiado diante desses pacientes, querendo resolver todos os problemas. E principalmente para os residentes, acho importante a gente saber que a gente vai fazer o que é possível. Muitos problemas que a gente atende na rede, na atenção primária, são problemas sociais que a gente não consegue mudar. E nesse sentido, essa UBS tem uma equipe sensacional, né, de trabalho interdisciplinar, que é a grande base, junto com a família, para ajudar essa paciente. Então, focando então nas medicações, essa paciente realmente polimedicada, e uma primeira dica importante da gente lembrar é checar sempre interação medicamentosa em idosos. Tem um software muito fácil no aplicativo Medscape, você coloca as drogas e ele dá todas as interações, potencialmente graves ou não. Então, para idosos, é sempre importante checar essas interações medicamentosas. Então, focando primeiro na depressão, né, essa senhora com depressão, ela faz uso da sertralina. Foi iniciada essa medicação no final da tarde, uma sugestão seria, a gente costuma deixar a sertralina no início da manhã. Se der muito sono, a gente acaba mudando para a tarde, mas a gente costuma deixar de manhã. E a sertralina é uma medicação boa, se for mantê-la, seria necessário adequar as doses. Um erro comum em idosos é deixar a medicação em dose baixa. Mas eu não sei se, eu não colocaria a sertralina como primeira opção se a paciente tivesse um acesso, se o acesso não fosse o problema, né? Então, com relação à medicação para depressão, ansiedade, dor para os idosos, essa paciente tem dor e tem incontinência urinária. Uma opção, faltou aqui informação, eu não sei como é que era o sono dela e o apetite dela. Os dois ruins, o sono e o apetite ruins. A CS foi atrás para saber a informação, porque desde 2009, quando nós começamos a levantar desde 1991, ela já começava com 41 quilos. Então, eu pedi para ela investigar o que aconteceu, se ela sempre teve baixo peso. E a CS trouxe a informação de que ela disse que ela era gordinha, mas ela fez uma cirurgia de estômago que ela não soube dizer se era uma úlcera. E depois disso, ela começou a ter dificuldade de deglutição, ela começou a ter dificuldades, assim, e começou a perder peso desde então. Então, assim, já começou a chegar até 30 e poucos quilos durante esse processo. Então, foi desde há mais de 30 anos que ela vem com esse problema de perda de peso. Então, falando agora disso, para não esquecer depois, deixa eu falar da vitamina B12, como é importante checar o nível de vitamina B12 dessa paciente pela cirurgia gástrica. Pode ter a deficiência do fator intrínseco, não absorve a B12. Se a gente olhar o hemograma, não sei se tem o VCM, o volume corpuscular médio, já daria um indício da deficiência de B12 ou não. Mas voltando para a depressão, uma paciente com perda de peso tão importante, com problema no sono, o sono é tão essencial para controle da dor, para saúde em geral. Se tiver acesso, uma medicação boa seria a mirtazapina, que tem um mecanismo de ação diferente dos inibidores seletivos, mas que acaba agindo também, claro, aumentando esses neurotransmissores.
A mirtazapina é dada depois do jantar, ela aumenta bastante o sono e o apetite. E outra medicação também, depende do acesso, que seria muito interessante, seria os antidepressivos de mecanismo dual, venlafaxina, duloxetina. Por quê? Elas ajudariam na incontinência urinária, na dor, e tem um mecanismo dual, né, bom em idosos para resolver o problema da depressão. A parte que não é social, né? Não conheço nenhum antidepressivo que resolva toda a depressão, mas a parte medicamentosa. E lembrando que a sertralina e os inibidores seletivos da serotonina podem, em conjunto com a S, piorar o problema da coagulação. Então, há idosos que começam a apresentar muita equimose quando a gente junta o inibidor seletivo da serotonina com a aspirina. Se usasse outro anticoagulante de efeito maior, não seria bom tentar o inibidor seletivo da serotonina. E acho que com relação ao antidepressivo é isso. Né, comentando, às vezes a gente vê muita gente usar fluoxetina também, que tem acesso fácil na rede. Era a pílula da felicidade, né? Há 40 anos parece que não descobriram ainda essa pílula. E a fluoxetina, se a gente entre nada e fluoxetina, tá bom, fluoxetina, mas não é muito indicada em idosos pela meia-vida longa, de uma semana, e porque das medicações para ansiedade e depressão, ela, paradoxalmente, é a mais ansiogênica. E a outra coisa, acho que dos antidepressivos é isso. E outra medicação muito usada em idosos é o citalopram e o escitalopram, por conta de baixíssima interação medicamentosa. E também a gente tem a medicação em gotas, que a gente poderia... Eu começo com as senhoras que eu atendo, 3 gotas daquele 20 miligrama por ml, aos poucos subo para 6, para 10, senão a pessoa tem muitos efeitos colaterais e se recusa a tomar. E assim, nessa dose bem geriátrica, gradual, a adesão é maior. Com relação aos antidepressivos, isso, Mara. Quero aproveitar que a doutora puxou pelos antidepressivos e vamos tentar fazer aí uma análise dentro do caso, gente, vejam, né? Que nós, sempre que a gente trata de depressão, independente da idade, a gente tem que pensar que em praticamente todos os casos ela é multifatorial, ela pode ter fatores desencadeantes e agravantes, mas em geral ela é multifatorial, né? E aí, este caso eu acho que é bem emblemático, porque a gente tem aí um episódio, né, que com certeza pode ter sido um agravante importantíssimo do quadro depressivo, que foi a viuvez dessa idosa, né? Aqui no histórico, o relato diz que foi no início desse ano, então a gente podia pensar, olha, já se passaram, sei lá, aí 8 meses, 10 meses, mas o que a gente sempre costuma dizer, né? Que o tempo eu diria, de absorção da perda do cônjuge no idoso pode ser muito, muito maior do que em outras faixas etárias. Então, toda avaliação de depressão que se faça, é claro que a gente não vai deixá-la sem tratamento, esperando que ela reaja à perda do marido, mas a gente tem que considerar que a perda do marido é um fator impactante e importante na piora do quadro depressivo, né? Então, se ela já vem com um quadro depressivo de antes desse episódio da viuvez, que a equipe até considere, como a doutora já sugeriu aqui algumas intervenções, ajuste de dose do antidepressivo nessa fase para ajudá-la um pouco mais, né? E vejam, quem de nós, eu sempre gosto de fazer esse exercício, eu leio o caso e fico pensando, se fosse eu nessa situação, né? Como eu me sentiria, porque além da perda do companheiro, que por mais que a gente tenha aí havido um relacionamento com um certo, por aqui entre aspas, um certo conflito entre eles, mas era um companheiro que havia uma afetividade, isso a equipe deixou claro, né? Então, essa idosa tem outros fatores que podem piorar o quadro depressivo, que é a própria incapacidade, o isolamento social, e especialmente na existência de familiares que não têm a proximidade esperada com a mãe, né? Então, por mais que tenha havido conflito, a gente tem que pensar que isso é sempre um fator de sofrimento para o idoso, especialmente quando ele se vê nas fases de maior
dependência, né? Porque ele sempre, todos nós talvez tenhamos esse sentimento que, pelo menos no final da minha vida, quando eu já estiver precisando de ajuda, eu espero que as pessoas se aproximem de mim para me ajudar. Imagina uma filha, né? O quanto que essa mãe espera isso também, né? Então, eu penso que uma das minhas sugestões também para a equipe, aí com a área da psicologia, com a área da assistência social, é que com muito tato se tente dar escuta a essa mãe sobre essa expectativa dessa outra filha ou não, né? Porque eu acho que assim é um exercício também social de todos nós, né? Tanto dos idosos quanto dos familiares. Eu diria que numa linha um pouco mais cristã, exercitar a capacidade de perdão e de reaproximação nessa fase de vida, né? O que pode trazer para a mãe um alento enorme, para a irmã cuidadora também uma ajuda enorme. Então, eu realmente estimularia a equipe a tentar dar uma escuta para essa idosa sobre haveria alguma possibilidade de nós trazermos essa outra filha, tentar uma aproximação, né? Porque, vejam, nós temos uma situação também de isolamento e com toda essa história de cirurgia gástrica que a Viviane, né, trouxe para nós tudo, eu fico imaginando que condição tem essa idosa, por exemplo, de prover a própria alimentação em condições adequadas. Então, o dia que essa filha não está aqui, como ficam as condições de autoalimentação dessa idosa, né? E aí são pequenas coisas, mas são coisas importantes que a equipe precisa pensar junto, né, com ela quais seriam alternativas de solução, tá? No relato, talvez alguns de vocês não ouviram, a idosa tem uma renda de um salário mínimo, quer dizer, né, seria quase impossível a gente pensar que ela vai pagar alguém para fazer alimentação para ela, mas vejam, ela mora nesse bairro, pode ser que alguma pessoa próxima se disponha, né, a minimamente de vez em quando se aproximar, oferecer para ajudar na alimentação, especialmente na ausência da filha, né? Então, eu penso que a gente precisa tentar ampliar a rede de apoio e cuidado. Claro, primeiro tentando aproximar a segunda filha que está distante e tentar pensar, conversar com esse idoso, né? Se a senhora fosse pedir para uma vizinha fazer um almoço para a senhora de vez em quando e trazer para a senhora qual das vizinhas a senhora escolheria, né? Porque eu acho que assim, gente, essa é uma realidade posta. Querem colocar? Claro. Você chega aqui perto, pega o microfone, se identifica para nós. Vamos ver se a câmera te pega. Te pegou okay, aí, ó, então... pode falar. Meu nome é Yara, eu sou enfermeira lá do PAISE. E quando ela foi com uma vizinha lá, com a dona Francisca. E a dona Francisca, lá, pelo menos com a gente, se comprometeu a ajudá-la. E ela disse que, não, eu vou cuidar dela sim e tal. Ela participou de todas as consultas, ficou, inclusive até ela queria se consultar também, né? Que daí começa a falar dos problemas, né? Também começa a falar. E aí ela se comprometeu, eu não sei se mora do lado, não sei o que é, mas ela foi acompanhada dessa vizinha, dona Francisca, que é uma idosa, assim, melhor, aparentemente em melhores condições, né, que ela, e ela, com a gente, pelo menos ela se comprometeu, queria ajudá-la, queria ver todas as questões que a gente conversou com ela. Então, existe uma vizinha ali que disposta a ajudar. Que bom. A questão principal da dona Matilde, dessa idosa, é que não é ter alguém para fazer esse alimento para ela. Ela não consegue se alimentar, ela não consegue. Então, essa é a principal dificuldade. Até a nossa nutricionista conseguiu alguns suplementos, e mesmo assim ela tem dificuldade até de ingerir esses próprios suplementos que ela conseguiu. E uma dúvida, essa disfagia que vocês relatam aqui, o entendimento da equipe que é fruto da intervenção cirúrgica que ocorreu há anos atrás, ou isso está sendo investigado também? Isso está sendo investigado porque nós descobrimos que ela passou por essa cirurgia, foi a semana que nós estávamos montando esse estudo de caso. Até então nós não sabíamos,
porque nós fomos olhar o prontuário desde o início e a gente viu uma perda gradual de peso desde 1990. Então, a ACS foi até a casa conversar e ela relatou essa cirurgia, que não sabe dizer nem o certo o que foi de fato a cirurgia. Para ela foi uma cirurgia de úlcera, que ela teve há mais de 30 anos atrás. Mas ela não sabia dizer e não constava nada em prontuário também. Uma coisa, doutora. Nossa, Mara, tanta coisa que eu já até quase me perdi aqui com relação a... A gente teria que ver se ela tem problema de mastigação, deglutição, mas com certeza é um problema de inapetência, falta de apetite, que é muito comum no idoso. A causa mais comum de emagrecimento no idoso é depressão. Ela começou esse quadro com a cirurgia. Não sei, a gente não sabe que cirurgia fez, se ela tem um problema de absorção dos nutrientes de acordo com a cirurgia que tenha sido feita. Mas eu queria, assim, passar uma caneta amarela fluorescente no que a Mara falou, com relação a tentar aproximar essa filha da mãe. Queria recomendar para que todos vissem um TED, que tem um estudo sobre envelhecimento bem-sucedido, da Faculdade de Medicina de Harvard, que fala sobre felicidade e envelhecimento bem-sucedido. Eu vou estragar a história. Ele estuda pacientes há 70 anos, e ver o que ajudou os jovens a envelhecerem bem. Hoje estão com 90 anos. Se foi colesterol, pressão alta, fizeram tomografia de crânio, o que ajudou mais? E foi ter contatos sociais, né? Então, a pessoa que mais tinha contatos sociais, pessoas em quem ela podia se apoiar, tinha menos dor, a memória, quem não tinha, né? Tinha problemas de memória mais cedo, quando tinha dor, a dor física era pior devido à dor emocional acrescentada, e essas pessoas tinham qualidade de vida pior. E isso não é mágica, não vem do além. Isso quer dizer cortisol, inflamação, interleucinas inflamatórias. Essa senhora já está cheia de comorbidades, a gente não vai mudar isso. Ela merece cuidados paliativos para doenças crônico-degenerativas. E uma coisa importante disso são aquelas 4 palavras mágicas, né? A indicação de um livro é as 4 coisas que mais importam, 4 things that matter most. Um médico que trabalha em pronto-socorro, uma atenção muito mais adversa do que a atenção primária, e ele recomenda que a gente ajude o paciente e a família a trocarem 4 palavras entre si, para ajudar no luto da família depois e na qualidade de morte da pessoa, que é obrigada por tais coisas, eu te perdoo por tais coisas, me perdoe e eu te amo. Então, conheço casos de idosos com DPOC, com uma dispneia importante, DPOC grave, à medida que se aproxima do filho e tem o perdão, a dispneia melhora, era ansiedade de uma parte, né? Então, é essencial essa parte social. Então vejam, né? Vamos voltar então um pouquinho na inapetência dela, né? Eu acho que assim, como a doutora disse, realmente é uma das causas de perda de peso e a gente sabe que isso cria uma cascata, né? Que ela já tem aqui uma dificuldade de mobilidade, já tem um quadro de desnutrição e se a gente não reverte a perda de peso, isso só vai se agravando cada vez mais. Então eu acho que assim, apesar da dificuldade de deglutição, eu acho que a gente tem que continuar cuidando da dona Francisca, a vizinha, né, da dona Matilde, tentar o máximo possível que a nutricionista se aproxime e tente descobrir entre as duas o que a dona Francisca pode fazer para facilitar a alimentação, né, e saber que este é um processo de reversão lenta, né? Não adianta a gente querer que ela coma um volume grande, nós vamos ter que animá-la a se alimentar mesmo sem total desejo do apetite, mas mostrando para ela as vantagens disso, tá? E sempre cientes de que esse processo de, eu diria, de crescimento do desejo de viver dela vai ter que vir associado com essa questão social, com o controle da tristeza intensa, né? Então, é um processo que exige da equipe, com certeza, paciência, tá? Porque se a gente fosse falar num outro contexto um pouco mais intervencionista, eu já diria, vou brincar aqui agora com os meus amigos gastroenterologistas, olha, interna, põe uma sonda, alimenta com todas as forças para tentar engordar e a gente sabe que todos os estudos mostram que esse tipo de intervenção só encurta mais a vida
do que favorece a qualidade de vida no idoso, né? Então, muitas vezes nós, equipe, ficamos tentadas a pensar, nossa, será que não era o caso então, né, Viviane, de a gente passar uma sonda, melhorar a alimentação dela? Então, eu quero estimular a equipe. Não façam isso por enquanto, né? Vamos tentar todas as intervenções mais naturais possíveis para reverter essa inapetência, com o apoio aí dessa vizinha, com a orientação da nutricionista e sabendo que este é um processo lento, tá? E que realmente vai exigir uma intervenção lenta e gradativa e permanente da equipe junto a ela. A gente foi na UBS do Padovani semana passada, não sei se alguém de vocês estava junto lá. E aí a doutora Paula, que é a médica do PSF, né? Raquel, desculpa. Ela estava bem preocupada com a dona Matilde, porque pela história do abdômen agudo. Ela ficou internada e dela foi liberada, aparentemente sem resolução, porque era cirúrgico e parece que não foi liberada no risco cirúrgico, né? E pelo que ela relatou, ela estava assim, totalmente prostrada, com muita dor, e eu acho que a gente tem que abordar essa parte desse abdômen agudo, o que está gerando isso, né? Porque eu acho que isso é uma coisa que está complicando bastante, né? E outra coisa, ela tem nódulo palpável na região cervical e foi pedido, está aguardando, acho que ela fez, né, o ultrassom, ela ia fazer acho que essa semana. Tá no O aguardo. ultrassom, Parece que o ultrassom está no aguardo para dezembro, pelo para relato. dezembro, tá? Então, daí ela tem esse ultrassom. Então, assim, acho que ela tem outros fatores também que a gente, além da inapetência, coisas que estão interferindo. Da onde veio esse abdômen agudo? O que está causando esse abdômen agudo, né? E ficou meio obscuro. A doutora Raquel não soube dizer, porque disse que não veio o relatório. Talvez pedir relatório lá não sei se foi na Zona Sul, Zona Norte, né, o que aconteceu na internação lá, para ver da onde vem essa, porque ela tem um abdômen agudo que não foi tratado. Então, né? E não veio do hospital nenhum relato? Não, aparentemente, né, o pessoal estava sem saber como foi, só o que ela contou. Não é, eles não sabem oficialmente o relato do que aconteceu na internação dela. Estávamos lá durante a visita domiciliar, nós tentamos dar para ela uma água de coco, porque ela não tinha se alimentado aquele dia e já era mais ou menos 16 horas. E deu muito trabalho para ela poder ingerir aqui. Vejam, gente, vamos lá, né? Então, acho que a gente, assim, eu falei contrária à questão da sonda, mas vejam, é importante a gente ter um olhar geral sobre esse caso, porque nós estamos diante de uma idosa tabagista de muitos anos, né? Que tem aí nódulos, que tem uma queixa abdominal aparentemente, pelo menos para o BS, ainda sem a certeza do que é, né? Então, vamos levantar uma hipótese aqui que a gente pode também estar diante de um quadro de uma doença oncológica, né, presente nessa idosa, e a perda de peso é um dos principais sintomas que muitas vezes o idoso apresenta quando ocorre uma doença neoplásica, né? A gente muitas vezes fica esperando dor, fica esperando sangramento, mas como no adulto, a perda de peso pode ser um dos principais sintomas, tá? Então, eu acho que assim, quando ouvi a história teve internação e saiu sem nenhum relato, eu já fiquei olhando para uma aluna minha que está ali atrás, que vai fazer uma pesquisa sobre isso, a importância da comunicação entre a alta hospitalar e as equipes de PSF, né? E assim, vejam, não tem jeito. Eu acho que se por alguma, sem fazer nenhum julgamento com a equipe hospitalar, se a informação não chegou, eu acho que vale a pena a gente demandar uma manhã, alguém ir lá no prontuário e olhar o que houve nessa internação, tá? Porque, vejam, se ela ficou internada, tinha indicação cirúrgica e avaliaram que o risco cirúrgico não viabilizava essa intervenção, talvez a gente realmente esteja dentro de um caso que aí, como a doutora Renata já comentou aqui rapidamente, seja um caso mais de cuidados paliativos do que exatamente de grandes intervenções terapêuticas. Para definir isso,
nós precisamos muito saber o completo quadro de diagnóstico, especialmente desse abdômen e desses nódulos, né? Então, a equipe, eu acho que tem que manter as intervenções que está agora, mas tem que fazer esse olhar e tentar trazer essa informação para que vocês possam delinear melhor o objetivo das intervenções com a dona Matilde. Doutora, a senhora quer? Posso, Mar? Parece que o abdômen agudo, se houve, né, foi revertido, mas uma coisa que a gente tem que estar atento seria fazer uma endoscopia, né, nessa paciente. Ela tem uma história de úlcera, não tá se alimentando bem. Seria interessante fazer uma endoscopia, não digo uma colonoscopia, numa idosa frágil, com HB bom, né, numa idade aqui 78, 76 anos, não faria uma colonoscopia nela, não na prática, mas uma endoscopia talvez sim. Eu não sei se alguém está pensando assim, então vamos dar uma medicação para aumentar o apetite, né? Os familiares sempre chegam para a gente, vamos dar um remedinho para dar fome. Se eles forem na farmácia, eles vão encontrar, vão vender. Mas em revisões recentes, não há medicação que aumente o apetite, né? Então, há hormônios que podem aumentar o apetite, mas aumentam a chance de TVP. E a gente usa o antidepressivo para aumentar o apetite quando há depressão associada, que é nesse caso. Então, agora que a gente ressaltou tanto a fragilidade dessa senhora, a mirtazapina seria uma ótima indicação, porque dá um aumento de apetite importante. Acho importante também a gente ver os cuidados paliativos. Essa paciente não tendo câncer, ela é uma paciente de cuidados paliativos no conceito atual, né? Então, cuidados paliativos, a definição atual são, assim que uma pessoa tem diagnóstico, uma doença grave que ameace a vida, ela merece cuidados paliativos. Em grandes hospitais, às vezes aqui, a gente ouve, quando não tem mais nada para fazer para o paciente, faltam 2 dias para morrer, fala, agora vamos paliar, cuidados paliativos, erradíssimo. Existem cuidados paliativos para doença psiquiátrica grave, HIV e doenças crônico-degenerativas. Né? Seria interessante ver se ela é DPOC ou não, ver medicação para dispneia, e queria falar ainda da medicação da estatina, né? Que tiraram a simvastatina dela. É controverso, acho que aqui não há certo ou errado. Ela teve um infarto, teoricamente a estatina seria importante. Ao mesmo tempo, a estatina dá fraqueza, perda de força muscular, numa paciente extremamente emagrecida. A gente teria que escolher que risco correr. Quando eu li, a primeira vez eu pensei que eu manteria a estatina quando eu li sozinho o caso, mas vendo agora, com toda essa perda de peso, eu deixaria sem estatina, apesar do infarto, mantenho o AS e reza para não dar nada. Né? Doutora, só para aproveitar que a senhora está com o microfone, a Flávia, que é da 15ª Regional de Saúde, ela colocou uma situação aqui com relação à medicação. Ah, perdão, não foi a Flávia, não, foi a Cidete, né? Perdão, Cidete, identifiquei errado aqui seu nome. Colocou aqui que, em relação aos medicamentos em uso, é importante conhecer mais alguns detalhes, como a função cardíaca, sobre o uso da espirolactona, atentar para o uso simultâneo de inibidores da ECA e da BRA, né, como o caso na losartana, que é usado aqui com a dona Matilde, e pela possibilidade da hipercalemia, manter a função renal e nível sérico de potássio. Uhum. Então, a senhora quer comentar um pouco sobre isso? Só para a gente realmente não perder aí a fala da Cidete. Ótima intervenção da Cidete, né? Atenta a isso, então seria interessante ter um eco dela para ver se ela necessita de fato da espironolactona ou se a gente corre o risco de fazer iatrogenia com uma medicação que não seria importante, a gente não tem esse dado. Muito importante estar atenta ao potássio e à função renal. Aqui, pelo que eu estou vendo, acho que ela não usa inibidor da ECA, usa só a losartana, mas que em conjunto com a espironolactona pode realmente aumentar o potássio. O potássio dela está bom, 4,4, com uma função renal boa, mas é uma coisa que a gente sempre tem que estar atenta no idoso. Usa um anti-inflamatório e não bebe água, e a gente já pode ter uma alteração grave da função renal e do potássio. É isso, Mara. Ok.
Bom, só para aproveitar a fala lá, né? A doutora Adriane também reforçou algumas coisas que a gente comentou, a questão da gente ampliar os recursos comunitários, de realmente tentar definir melhor essa disfagia, até que ponto isso é uma disfagia, é uma inapetência só, ou é uma disfagia por algum distúrbio gastrointestinal aí que a equipe não tem total conhecimento hoje, né? E ressaltar a importância da comunicação entre os diferentes níveis da atenção, que era o que a gente estava comentando das dificuldades da comunicação efetiva, não diria nem assim da comunicação aberta, mas da comunicação técnica e efetiva entre especialmente os níveis hospitalares e atenção primária, né? Bom, então, olha, só para a gente caminhar e tentar pensar algumas outras coisas que a gente pode propor para a equipe. Nós já falamos um pouco sobre as medicações, as alternativas do antidepressivo. A equipe trouxe algumas informações que nos levanta a hipótese de estarmos diante de um caso que associa um quadro de neoplasia. Independente disso, né, a doutora Renata lembrou bem que pelo toda a história de comorbidades, condições gerais, ela é já uma idosa que a gente precisa sempre olhar com um pouco uma lógica dos cuidados paliativos, e aí eu quero reforçar que aí a questão dos cuidados paliativos vem muito com o olhar da qualidade de vida, tá? E foi nesse sentido a minha fala com relação à sonda, né? Que a gente podia tentar fazer um processo de superalimentação através da sonda, mas que historicamente e cientificamente não tem nenhuma evidência na melhora da condição de vida dos idosos, tá? Além disso, nós falamos bastante da multicausalidade da depressão desse caso, né? Então, comentamos já que a doutora Adriane reforçou o apoio social. Nós temos também aqui, só para a gente não deixar de comentar, que às vezes a gente fica com tantas coisas, né? Mas vejam, com toda essa perda de peso, 42 quilos com certeza é uma desnutrição, né? Uma situação que pode estar levando aí a uma perda muscular importante e que afeta a mobilidade, que a equipe identifica, inclusive me chamou a atenção, porque a equipe identifica aqui como insuficiência funcional de mobilidade, né? Com déficits de postura e de marcha, e incontinência urinária de urgência, tá? Então, eu só quero também lembrar uma coisa que o Cabreira já comentou em outros casos, que muitas vezes a gente acaba identificando uma incontinência e, na verdade, não é bem exatamente uma incontinência no seu conceito de uma dificuldade de retenção e controle da perda urinária, mas é uma incapacidade motora de chegar ao banheiro a tempo, né? Então, vejam, às vezes a gente fica muito preocupada porque tem incontinência, tem que mandar para um uro, não tem. Não, talvez a melhor intervenção era se a gente conseguisse melhorar um pouco a ingesta alimentar. Aí a equipe da fisioterapia com os profissionais da educação física pensar o quanto essa musculatura consegue viabilizar a chegada dessa idosa até o banheiro, né? E se isso for viável, avaliar até que ponto esse quadro de incontinência realmente se mantém ou não, né? Eu acho que a gente não pode deixar de pensar que essa idosa, né, a Letícia já comentou, teve um relato de inconsciência na rua quando tentou se deslocar da sua casa, então já acende uma luz vermelha que nós estamos diante de uma idosa que por N razões tem um risco enorme de quedas, né? Então, assim, a gente precisa dialogar também sobre isso, se o quadro propõe uma intervenção de algum uso de absorvente feminino ou de fralda, para a gente prevenir que ela acabe tendo uma queda numa tentativa de se deslocar até o banheiro, ou qual adaptação é possível fazer no contexto familiar dela, para que ela de alguma forma, né, assim, gerencia as condições urinárias com uma realidade mais segura para ela, né? Então, acho que aí vem de novo a questão da interdisciplinaridade. A enfermagem vai ter que conversar isso com a idosa, a fisioterapia vai ter que avaliar, e será que a gente, de repente, tem que adaptar alguma coisa próximo da onde ela fica a maior parte do tempo, para que o deslocamento não se torne mais um risco na vida dessa idosa, ou se a gente tem uma força muscular mínima, que cuidados a gente orienta para ela com relação
a isso, tá? A gente tem N situações dessa questão da incontinência, com certeza essa idosa, né, na inapetência, pode ser que ela tome um pouco de líquido, mas a equipe já relatou que não toma, até com os líquidos tem alguma dificuldade, né? Então a gente fica sempre numa tentativa de equilíbrio da hidratação adequada e da hidratação que não sobrecarrega a necessidade de ir ao banheiro, né? Mas é uma coisa que a equipe tem que manter um volume mínimo, tentar estimulá-la com uma hidratação que eu sugeriria nesse sentido, né? Eu sempre falo com isso, olha, se não gosta de comer muito, ao invés de tomar só água, será que tomar alguma coisa que venha com algum nutriente nesse líquido que possa ajudá-la, né? E aí trabalhar também com uma coisa que às vezes a gente fala, se ela fica sozinha a noite toda, como ela trabalha com essa incontinência durante a noite, ela aceita o uso de fraldas ou não, né? E como é que a gente trabalha, às vezes, eu muitas vezes faço esse tipo de orientação, falo assim, ó, toma 2 litros de água até ali pelas 4h30 da tarde, depois reduz um pouco, porque daí você diminui o volume urinário na noite, né? E previne a necessidade de sucessivas idas ao banheiro na madrugada, que traz um risco complementar pelo horário, pela iluminação, tudo isso, né? Mas, assim, são detalhes que eu acho que são detalhes que tem que vir antes com uma avaliação bem primorosa da questão muscular da idosa, tá? Eu acho que a doutora quer complementar. Posso complementar? Essa idosa a gente tem que tomar cuidado também com risco de quedas, né? Bem frágil, com dificuldade de ir ao banheiro, não queria entrar nesse campo para não desviar muito, mas uma coisa que a gente tem que estar atento no domicílio. E acho que o caso dela serve para a gente extrapolar essa fragilidade, essa sarcopenia, que é pouca massa muscular, serve para a gente extrapolar para outros idosos que a gente atende, pensando na prevenção. Então, todo mundo hoje sabe que é importante caminhar, mas não é um conhecimento público que a gente deva fazer atividade muscular resistida, que é a musculação. A partir dos 40 anos, a gente perde massa muscular. Nós, mulheres, perdemos músculo e ganhamos gordura. Ficamos maiores com o mesmo peso. Mas como é importante prevenir a perda. Então, e para isso, não é necessário uma super academia. A Padovani, por sorte, tem aqui educadora física. Basta fazer um pouco de atividade com peso, né? Enche a garrafinha de areia, algo de peso para parar a perda, né? Então, isso é uma coisa importante para os nossos pacientes. E ainda no outro campo, queria falar sobre vacina, que essa paciente, a gente sabe que idoso morre de pneumonia, e queria saber se ela recebeu as vacinações para pneumonia e a da gripe anual, porque é uma coisa que ninguém se sente responsável por falar da vacina. O enfermeiro acha que o médico acha que é o outro, e o paciente que decide se toma, se ele acha que a vacina vai matar ou não. E como é importante a gente explicar que a vacina não previne gripe, a vacina não dá gripe, ela faz com que as pessoas não morram de gripe. Importante a gente falar que às vezes tomou, dá reação, fala, olha, seu corpo está reagindo bem, vai fazer anticorpo para funcionar. E lembrar uma coisa que é também pouco conhecida, a vacina da gripe diminui a incidência de infarto e derrame, por ter um efeito anti-inflamatório. A gente sabe que inflamado a gente tem mais evento trombótico, e as populações vacinadas têm menor incidência dessas doenças. Ela recebeu as vacinas? Então, as pessoas que que não saem de dentro de casa ou acamadas ou que não saem mais, então as ACS ficam sempre, as agentes comunitárias de saúde ficam sempre em cima, né? E sempre quando há as campanhas, a gente faz então essas vacinas na própria residência da pessoa. A gente procura manter atualizada essa carteira de vacinação. E pneumonia também. Tudo que está no calendário do idoso, a gente procura deixar atualizado. Okay. Bom, eu vou aproveitar, a doutora Adriane colocou ali 2 observações, eu vou puxar primeiro a questão que ela levantou sobre a incontinência, que ela lembrou que uma das razões de incontinência no idoso é as infecções do trato urinário, tá? Aí eu estava aqui puxando, doutora Adriane, que essa idosa teve uma história de infecção do trato urinário de 1991, né? A gente sabe que existem muitas colonizações que se tornam crônicas nos idosos, mas talvez essa seja uma questão que valesse a pena, né? Repetir
os exames de urina, tal, para que a gente tenha certeza que se ela realmente tem aí um novo quadro infeccioso que possa estar piorando esse quadro de incontinência, né? Eu acho que queria agradecer a doutora Adriane por lembrar disso. E a doutora Adriane comentou uma outra coisa também que muitas vezes a gente se esquece, né? Entre a terapêutica farmacológica, essa idosa está usando uma medicação analgésica que associa o anti-inflamatório, o paracetamol, né, que é opaco, com a codeína. E a doutora Adriane lembra que a codeína é um opioide fraco, é um opioide, mas que talvez possa ter aí um efeito da constipação intestinal dessa idosa, né? Então, acho que assim, a gente sabe que às vezes a codeína tem esse efeito um pouco menos intenso do que outros opioides mais, né, mais fortes, mas vale a pena também avaliar isso com essa idosa, tá? Inclusive, quando teve a história do abdômen agudo, a primeira coisa que eu pensei, falei, nossa, será que nós temos uma constipação aí que não foi detectada? Mas parece que não, né? O quadro agudo que levou à internação tem uma outra história associada, que não é só um possível quadro de constipação, mas, de qualquer forma, a doutora Adriane lembra bem que toda vez que a gente tem um opioide, a gente tem que lembrar de um possível risco da constipação. A senhora quer complementar, doutora? E aí, que laxante usar, né? Então, a boa prescrição médica é uma mão prescreve o opioide, a outra o laxante ao mesmo tempo, mesmo que a pessoa não seja obstipada. Que laxante dá? A gente tem que tomar cuidado com laxantes que vão interferir nas medicações a serem absorvidas. Então, os idosos adoram leite de magnésia, e ele tem que ser dado longe das medicações para não interferir na absorção, assim como o óleo mineral pode interferir na absorção das medicações. O laxante, em geral, indicado para opioides são os laxantes irritativos, Bisacodil, Dulcolax, com custo acessível, e eu gosto muito do Humectol. O Humectol é o Bisacodil junto com, de custo barato, R$10 a caixinha, relativamente acessível. Ele promove, deixa as fezes mais amolecidas junto com a irritação para promover a evacuação. E ele tem um efeito bom. Lactulona, né? Os alunos hoje de manhã estavam me falando, vamos dar lactulona. Gente, senhorinha parada, você vai dar um osmótico, um açúcar que não absorve, ela vai ficar lá flatulenta, cheia de gases. É um osmótico, laxante osmótico é bom, mas eu sugeriria o Bisacodil como laxante para essa senhora. Dar verduras não adianta, só beber água não adianta. O idoso tem uma série de condições que deixam ele obstipado, né? É importante dar o laxante. E aí, mas irritativo a longo prazo não pode. Para essa senhora, que longo prazo será, né? Então, acho que a indicação seria mesmo irritativo. E aí, ó, eu só quero pegar aí uma carona nessa hipótese, tá? Para a gente lembrar também, assim, que a gente precisa sempre aplicar a teoria à realidade, tá? Então, eu vou fazer um exercício de aplicação prática aqui. Qual é o conceito de constipação? Porque, vejam, só para a gente também não correr o risco, eu estou provocando essas reflexões, porque senão a gente corre o risco de impor mais uma intervenção que pode não ser necessária. Por que eu estou levantando essa hipótese? É muito importante que a equipe avalie a frequência, a queixa de dificuldade e avalie isso dentro de uma história dessa idosa, porque é uma idosa que, pela história da disfagia, ela já ingere pouco, provavelmente ela tem uma formação de volume de bolo fecal bem menor do que os nossos padrões, tá? Então, a gente não vai chegar lá e querer que ela relate uma frequência de evacuações diárias. Não, vamos, né? Que a gente tem que partir dessa hipótese de uma possível constipação provocada pelo opioide a partir da história pessoal dela, né? Com que frequência era e quando como tem sido, porque se ocorre numa frequência que sempre foi natural para ela, sem um esforço importante na evacuação, sem um desconforto importante, então a gente pode estar diante de um caso de uso de opioides sem constipação, tá? Não é frequente, mas é sempre importante a gente relativizar essas hipóteses de efeito colateral e diagnósticos, tá bom? Na realidade da alimentação dela especialmente, tá?
Bom, temos mais uma intervenção aqui, eu vou ver, é da doutora Adriane, eu acho, né? Eu vou ler, tá, doutora Adriane, para a gente, é muito importante rever se existe realmente a necessidade do uso da codeína e é muito frequente o uso por tempo indefinido, sem se reavaliar a real necessidade. Ok, então acho que assim, ó, vamos, aí a gente entra numa outra questão também que eu acho que é bem interessante que a gente converse sobre isso, que é a questão da dor no idoso, né? Essa idosa tem comorbidades diversas que podem estar associadas à dor. Ela tem queixa de artrose, ela tem alterações ósseas já diagnosticadas, ela tem esses nódulos que a gente não tem clareza, teve esse quadro de abdômen agudo, até que ponto aí tem um fator também áureo que pode estar provocando dor abdominal, que a gente não tem clareza agora, né? Então, eu acho que o que a doutora Adriane está lembrando é que a gente precisa minimamente perguntar para essa idosa como é a sua dor, qual a intensidade dessa dor, né? Porque dentro da escala ou da escada analgésica que a gente preconiza, a intensidade da dor ainda é o fator determinante se a gente passa do grupo de analgésicos, analgésicos em gerais e anti-inflamatórios para o grupo do opioide, tá? E vejam, não é raro que o idoso, com todo esse quadro, em algum momento precisou de opioide, se adaptou a essa analgesia e ficou com o opioide prescrito, sem que ninguém reavaliasse a real necessidade dessa permanência, tá? Então, claro que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Ao propor uma troca do analgésico, estar avaliando como essa dor permaneceu ou não, né? E aí definir, será que a gente pode entrar com outro grupo de analgésico e aí evitar os possíveis efeitos colaterais do opioide e ela vai manter a dor controlada? Porque vejam, também aí só para a gente fazer um exercício rapidinho da fisiologia da dor, depressão, interage, tem uma relação direta com neurotransmissores que também afetam a sensibilidade dolorosa, aumentam a sensibilidade dolorosa. Então, quanto mais deprimida eu tô, menos fatores de controle, de autocontrole da sensação de dor eu tenho. Então, se eu diminuo o analgésico, isso vai impactando junto, tá? Então, eu preciso cuidar que eu diminua o analgésico, mas sem correr o risco de permitir que a dor aumente repentinamente, o que piora, associado ainda mais com o quadro de depressão, né? Então, vejam, a gente tem que lembrar que todo antidepressivo acaba funcionando também um pouquinho como um moderador da dor, né? Mas e aí vamos avaliar, será que a codeína é essencial? Qual outro analgésico consegue deixar ela bem, diminuindo esses riscos, tá? A doutora Cidete está entrando com algumas coisas aqui, né? Exatamente, ela lembrou aqui, né, que nós não podemos tratar sintomas sem saber as causas, exatamente, muito bem lembrado. Eu acho que aí a Cidete está falando para a gente um pouco dessa questão do abdômen agudo, da disfagia, né, de tudo isso. A melhora da depressão com adequação da dose ou mesmo mudança do tipo de medicamento, se possível, poderá melhorar a dor. Obrigada, é isso que a gente comentou, né? Então, bem, eu queria abrir agora para os membros da equipe, especialmente os que estão aqui, ou se tem alguém conectado conosco lá da equipe, se tem algum aspecto do caso que vocês gostariam que a gente falasse, que a gente, porventura, passou e não abordamos. Tem alguma coisa mais que vocês acham importante a gente estar comentando? Camila. Boa tarde. Então, eu sou doutoranda daqui, em saúde do idoso. Meu nome é Camila, enfermeira também. Eu só queria fazer uma pergunta à equipe, por exemplo, se ela, lógico, tem outras questões urgentes que agora a gente ficou sabendo, né, a questão do abdômen agudo, da questão da iminência de ser um quadro oncológico, né, que só lendo o caso, acho que eu não tinha prestado atenção nisso, mas da interação da UBS com o Centro de Convivência de Idosos que tem na Zona Norte, né, que talvez fosse uma possibilidade dela passar algum período do dia lá
e depois de estar retornando para casa no final do dia, né, por causa da falta de apoio. E aí teria um apoio melhor, né, de assistência durante o dia, né, e talvez até de alimentação, não sei como é que funciona, mas eu queria saber se se a OBS tem esse contato, se vocês têm referenciado algum idoso para esse centro, porque já que vocês estão no Vista Bela, né, na Zona Norte, tem um centro lá, né? Então, se tem essa possibilidade de encaminhamento quando ela estiver bem, eu não sei se é o caso nesse momento, mas talvez futura, né? Porque uma hora, se a filha pode ficar por um tempo afastada, né? Agora ela está vindo pontualmente, mas eu acho que vai chegar um momento que ela não virá, né? Em alguma fase que o marido piorar de vez e tal, né? Nós temos, né, sim, o Centro de Convivência do Idoso lá, não fica muito próximo ao nosso bairro, é distante. A dona, essa senhora idosa, ela não tem condições de ir até lá, só se fosse com alguém, será um carro, será que fosse, pegasse na porta e talvez levasse, porque para pegar um ônibus, tanto por condições físicas ou condições financeiras, ela também não iria. Os nossos idosos, na medida do possível, nós entramos, sim, nós mandamos para lá. Só que a maioria dos nossos idosos, eles não conseguem caminhar até o Centro do Idoso do Zona Norte, não tem condições econômicas para poder estar fazendo esse deslocamento. Não. Se bem que o idoso não paga passagem de ônibus, né? Mas para eles estarem se deslocando, não tem condição física para ir. Não. Para ela deambular assim até o banheiro, por exemplo, ela precisa de auxílio, principalmente nesses últimos dias que ela está debilitada desse jeito. Então, olha, eu acho que foi muito boa a intervenção da Camila para a gente lembrar que outros recursos na rede de assistência a gente tem para situações limítrofes do idoso, tá? E aí eu vou expandir isso para a rede da assistência social, né? Porque nós temos várias entidades que a gente chama de entidades mistas, que são associadas em ações com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Assistência Social. Em Londrina, especificamente, a gente tem, além dos centros de referência do idoso, que oferecem atividades de socialização, que a gente, né, queria torcer que a dona Matilde melhorasse, pudesse estar indo para lá, mas a gente tem também em Londrina o Centro Dia Público, tá? Que, assim, no momento, até onde a gente sabe, tem uma lista de espera que não vai ser fácil, né? Mas seria uma oportunidade, caso o quadro geral da dona Matilde melhorasse, que ela pudesse ser pensada como uma idosa para ser atendida no centro-dia. Porque como funciona esse centro-dia? Os idosos têm um transporte que busca eles até a casa, eles passam o dia no centro-dia com alimentação, com equipe multiprofissional e retornam a sua casa no noturno, o que com certeza diminuiria muito o isolamento e as condições de assistência da dona Matilde, né? E é claro, gente, eu acho que é importante que a gente avalie, pense sempre a questão de que em situações limítrofes, de condição de autocuidado ou de apoio social, é a indicação da institucionalização, né? As pessoas não gostam de pensar nisso, de comentar sobre isso, mas são situações que realmente às vezes a gente tem que propor ao idoso e que parece num primeiro momento quase um ato meio agressivo de desrespeito, mas se o idoso entende a importância, entende o objetivo, isso pode reverter sim num sentimento muito importante de cuidado nosso com ele, tá? Então, assim, o que seria isso, né? É a gente, se a dona Matilde realmente a gente tem um diagnóstico, que sabe que ela pode estar entre nós por muito tempo ainda, né? Vamos amenizar a nossa suspeita diagnóstica sobre esse abdômen agudo, e ela de alguma forma se mantém, começa a ter alguma melhora, um sinal, ou independente, se mantém entre nós por um tempo bom, como a gente torce e espera, mas a filha pode se tornar inviável no cuidado. Como nós vamos fazer com isso, né, nessa situação? Então, eu acho que a equipe também tem que, em algum momento, avaliar, se não é o caso de pedir uma avaliação da Secretaria Municipal do Idoso,
e até em algumas situações indicar, por exemplo, uma internação por um tempo curto, como a Camila disse, né? Se em algum momento essa filha não puder estar aqui, né? Às vezes, né, num diálogo é possível encontrar uma vaga onde a dona Matilde pode ficar por um tempo até a gente conseguir restabelecer uma rede de cuidado para ela no domicílio. Né? É claro que isso são situações bem limítrofes, como eu disse, há uma fila de espera, mas também a gente tem que pensar na rede de assistência social como uma alternativa de cuidado. Tá? Então, assim, a gente reluta em falar isso, né? Aqui nós estamos tentando todas as intervenções possíveis para melhorar o diagnóstico e os objetivos de intervenção com a dona Matilde, mas se a longo prazo tudo se mantiver e as condições de cuidado não forem adequadas, essa é uma alternativa que eu acho que a equipe precisa conversar, tá? E aí, né, voltando lá, a nossa estrutura multidisciplinar da equipe, a equipe multidisciplinar é imprescindível, né? Então, aqui vem a questão da psicologia, da assistência social, para avaliar isso, para trabalhar essa possibilidade com ela se chegarmos a esse ponto, tá? E, independente disso, enquanto ela estiver na área lá do Vani com vocês, eu acho que as intervenções possíveis a gente conseguiu, de alguma forma, pensar aqui, né? Bom, eu queria, então, agradecer as pessoas que se conectaram conosco, né? Aqui o nosso chat está lembrando ali que a gente ainda tem a possibilidade de cuidados profissionais, né? De cuidador profissional. Aí vem a questão financeira, que aí eu quero voltar um pouquinho com a filha de longe, tá? Às vezes, por uma história de vida familiar, a proximidade física ou de cuidado direto não é possível. Mas num diálogo bem tranquilo, talvez essa filha possa dizer assim, ó, eu prefiro não vir, eu prefiro não estar aqui, é muito difícil para mim, mas eu tenho condições de dar um auxílio financeiro para pôr alguém para cuidar da minha mãe. Né? Então, assim, são diálogos e possibilidades importantes, tá bem, gente? Assim, porque muitas vezes, e isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar na sociedade como um todo, o número de idosos que residem sozinhos está cada vez maior, tá? E impor que a família tenha que ter condições sempre de estar ao lado fisicamente desse idoso, talvez seja fora da realidade, né? Mas a gente tem que pensar, eu não sei, estou supondo aqui, e se essa filha tem uma condição financeira de pagar alguém para ficar de manhã com a dona Matilde, cuidar um pouco da alimentação, acompanhá-la numa fase do dia, e isso facilitaria muito as condições de alimentação e de autocuidado da dona Matilde, tá? A doutora Renata está falando aqui, gente, pelo menos um dia na semana, se alguém fosse lá limpar a casa, deixar algumas alimentações encaminhadas, isso já pode fazer toda uma diferença, tá? Então, eu realmente quero sugerir que vocês lembrem de ampliar a rede de cuidado, ok? Bom, vamos lá então. O tempo passa, né? E daqui a pouquinho nossos técnicos vão acender a luz vermelha lá, que o nosso tempo está quase esgotando, né? Já são quase 3h20. Eu quero agradecer novamente os que tiveram conosco aqui presente, tá? O pessoal, a Flávia, a doutora Adriane e outros colegas que tiveram conectados com a gente aí, com a doutora Adriane também, tá? E dizer que foi muito bom. Quero super agradecer a equipe do Padovani, que veio até nós, né? Eu acho que, assim, esse treino de dialogar e de ouvir, né, a realidade de vocês é para nós um grande aprendizado e nos deixa feliz poder, pelo menos, pensar algumas coisas juntos, tá bem? Nós, então, teremos, agora eu vou ter que lembrar rapidinho, deixa eu olhar aqui, deixa eu ver se eu tenho meu cronograma. Nós teremos, pelo menos, mais uma discussão de caso esse ano, tá? Eu vou manter as formas de divulgação, acho que eu não estou com o meu cronograma aqui de novembro, mas a gente terá mais uma discussão de caso. Eu remeto
para vocês o mais breve possível a data, tá? E aí nós vamos caminhando com essa troca de saberes. Quero novamente agradecer a equipe técnica do Núcleo, a doutora Renata, especialmente, que hoje veio, né, substituir o geriatra do GCEM, mas a doutora Renata também é do GCEM, é que ela fica mais escondidinha, né? O professor Cabreira não pôde estar conosco, mas cuidou de garantir a presença da doutora Renata, queria agradecer, e a toda a equipe do GCEM, do Projeto do Idoso, que esteve conosco. Obrigado. Até a próxima Segunda Opinião. Prometo mandar para vocês a data que agora eu não vou lembrar realmente para dizer. Ok? Obrigado.